Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma noite de ministração da Palavra do Senhor, e nessa noite nós estaremos louvando e exaltando o nome do Senhor por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que o Senhor Deus tem derramado sobre nós para o louvor e a glória do seu nome. Eu quero agradecer a sua presença, Quero dizer para você, seja bem-vindo, neste momento tão importante, que é a ministração da Palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está pela primeira vez assistindo os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal Entendes o que Lês? Sim, muito bem. Então participe, assista os nossos vídeos e compartilhe conosco dessa missão da proclamação da palavra do Senhor, tá bom? Bom, eu quero convidar a você para abrir a sua Bíblia junto comigo e vamos ler lá em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 3, que diz o seguinte: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tenazmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerad, pois, atentamente aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis caindo no desânimo. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer, quero te louvar por tudo que o Senhor Deus tem feito, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas, porque nós sabemos, Pai, que no silêncio o Senhor Deus tem operado, o Senhor, ó Deus, tem feito coisas incríveis e maravilhosas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que nós temos aprendido e sei que o Senhor Deus nos ensinará cada vez mais para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O tema da mensagem de hoje fala sobre perseverar nas provações. Muito bem. Nós estamos vivendo tempos, como todos nós sabemos, difíceis, Por causa dessa pandemia mundial. As pessoas estão passando por muitas mudanças, muitas transformações, muitas lutas elas têm enfrentado. Todos nós, o isolamento, o distanciamento, a questão do trabalho, que a maioria das pessoas estão no isolamento e isso afasta as pessoas do trabalho, isso traz uma série de dificuldades e problemas e provações que todos nós estamos enfrentando em meio a toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Não é verdade? E hoje nós estaremos falando um pouco sobre essas duas palavrinhas importantes, durante todo esse momento da mensagem, que a primeira palavra é perseverar. Perseverar significa continuar, manter-se firme e constante, permanecer. A palavra provação, ela vem de uma situação aflitiva, lutas, são desafios, são dificuldades, são obstáculos. É verdade, Quem nunca passou, ou nunca enfrentou um obstáculo? Quem nunca enfrentou uma dificuldade? Na nossa vida, sempre enfrentamos alguma dificuldade, sempre nos deparamos com alguma dificuldade que muitas vezes
mexe com as nossas estruturas, não é? Mas é fundamental nós entendermos, à luz da palavra de Deus, não é, que quando nós estamos firmados em Cristo, nós temos uma estrutura diferenciada, não é? Porque à medida que nós nos relacionamos com o Senhor, à medida que nós compartilhamos e crescemos no conhecimento da palavra de Deus, nós vamos recebendo da parte do Senhor, não é? Toda a estrutura psíquica, emocional, espiritual que nós precisamos para continuarmos, né, dedicando as nossas vidas para aquele que é o Senhor absoluto das nossas almas. Amém? E é claro que à medida que nós compartilhamos, né, que nós crescemos nessa comunhão, nessa intimidade com Deus, nós vamos aprendendo a lidar com as dificuldades, aprendemos a lidar com os obstáculos, né? A enfrentar de uma maneira que verdadeiramente esteja em comunhão, em concordância, em harmonia com a palavra de Deus, tá certo? É muito importante nós tratarmos sobre esse assunto porque vai nos dar realmente um posicionamento, não é? Diante de todas essas situações. Algumas pessoas ficam naquela insegurança, não é? O que vai acontecer, o que virá depois, e muitas vezes as provações, elas, quando nós não estamos alicerçados na palavra, elas trazem, né, um peso, ela traz um desgaste, e que nós precisamos realmente estar devidamente alicerçado na palavra de Deus, tá certo? É muito importante que você entenda isso, né? À medida que nós compartilhamos, que nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, nós vamos tendo realmente a segurança, nós vamos tendo a clareza das coisas, como de fato elas estão andando e como nós devemos realmente caminhar para a honra e glória do nome de Jesus, tá certo? O livro de Hebreus, não é? Não se sabe ao certo quem foi o seu autor, né? Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que foi Apolo, em decorrência da sua eloquência. Mas, na verdade, são especulações, né? Nós não sabemos ao certo, né? A partir do próprio estilo literário, percebemos que pode ser o apóstolo Paulo. Mas, como ele não se identificou, né, como de costume nas suas epístolas e cartas pastorais, então surge essa dúvida, né? Alguns críticos entendem que foi o apóstolo Paulo, né, pelo estilo literário, outros entendem que não, que pode ser o Apolo, mas tudo isso é no campo da especulação, né? A Epístola aos Hebreus, ela foi escrita, né, com uma finalidade, eu diria, se nós pudéssemos dar, vamos dizer assim, palavras, né, que pudesse definir, né, o cuidado e a preocupação do autor com relação a um texto básico, né, do livro de Hebreus, seria a suficiência de Cristo, tá certo? Então, o livro de Hebreus poderia ser resumido como a suficiência de Cristo, tá? Colocando Cristo como de fato, né, o sumo sacerdote, o Senhor absoluto. Cristo é suficiente, né, para as nossas vidas e em todos os sentidos, tá certo? Então, o autor do Hebreus tem um cuidado bastante, eu diria, peculiar, né, de trazer, né, para os cristãos hebreus essa preocupação da suficiência de Cristo, não é? E isso tudo traz bastante grande relevância para a nossa compreensão desta epístola, tá certo? Então isso é muito importante. Bom, ao lermos o texto, os versículos do versículo 1 ao 3, né, do qual nós vamos estar trabalhando essa temática de perseverar nas provações, eu convido você a acompanhar comigo, né, o primeiro versículo do capítulo 12, que diz:
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tenazmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Uma coisa fundamental nesse texto que nós precisamos, não é, compreender ao analisarmos dentro desse tema, né, perseverar nas provações, é que o autor de Hebreus, ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Muito bem. Analisando o contexto, né, e analisando os versículos anteriores, dentro de toda essa realidade dinâmica, né, não só do capítulo 12, mas do capítulo 11 e outros capítulos que dão uma ênfase bastante segura a respeito de quem seria, não é, essas testemunhas. Não é? Alguns até pegam esse texto para dizer que as testemunhas são as pessoas que moram ao nosso lado, né? São as pessoas por onde a gente anda. A gente pode até fazer uma aplicação, mas o sentido do texto, né, dentro de toda a sua realidade contextual, se refere aos heróis da fé, né, como nós podemos perceber no próprio livro de Hebreus. Tá certo? Então isso é muito importante, que os heróis da fé, eles deram bons testemunhos, né, e através dos seus testemunhos incentivavam, né, a perseverar na corrida da fé, mesmo tendo que enfrentar o martírio. Então, os heróis da fé são exatamente essa nuvem de testemunhas, como nós podemos perceber no texto, não é? E através desse testemunho que nós podemos realmente nos espelharmos, né? Perceber que através das suas vidas, né, dos seus exemplos, né, isso é incentivador, né, é estimulador. Então nós podemos se sentir estimulados, nós podemos realmente perseverar nessa corrida da fé, nessa certeza, não é, de que da mesma forma que o Senhor foi para com esses grandes homens, esses heróis da fé, o Senhor também estará conosco, estará comigo e estará com você, né? Você que está me assistindo e me ouvindo nessa noite, tá certo? E aí, o autor de Hebreus, ele diz, deixemos de lado todo peso. Veja bem, é importante nós entendermos, né? Peso, fardo. O que são peso? Né? São práticas, são ideias, são relações, não é? É tudo que nos atrapalha. Veja bem, o que é o peso? O que o autor de Hebreus ele está expressando aqui, o que ele está comunicando, compartilhando daquilo que nós devemos deixar. O peso, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que se coloca como obstáculo, como um fardo, como algo que dificulta, né, essa caminhada, essa corrida pela fé. Tá certo? Isso não necessariamente seja pecado, mas coisas que impedem, né, você realmente ser uma pessoa cada vez mais dedicada, né, cada vez mais, eu diria, comprometida, né, nesta corrida da fé para a honra e glória do nome de Jesus. Então, essas práticas, ideias e relações que não necessariamente, né, não devem ser pecaminosas, mas são coisas que atrapalham, e é exatamente isso que o autor de Hebreus ele está compartilhando, né? Ele está falando para nós, não é? Que nós devemos deixar todo esse peso, né? Tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada, a nossa corrida pela fé. Uma outra palavra também que nós percebemos no texto, né? Ele diz que devemos deixar o pecado. Né? Aqui
o autor ele não está se referindo individualmente, o pecado individual, mas ele está se referindo à pecaminosidade, certo? É no sentido, o pecado no sentido geral, não é? A pecaminosidade. Então é muito importante, não é? Nós deixarmos tudo aquilo que está relacionado ao pecado, as influências, né? Tudo aquilo que realmente não compartilha, né? Com a verdade, com o estilo de vida, com, eu diria, com os fatores necessários para que você possa correr nessa corrida da fé com aquela segurança e com aquela firmeza da qual nós estaremos falando na continuação desta mensagem. Nós lemos também, né, que nessa corrida da fé nós devemos correr, né, de forma perseverante. Né? Quando nós falamos correr de forma perseverante, é correr com firmeza. Vocês estão entendendo? Então, quando se fala de perseverar, é manter-se firme, né? Paciente, forte, concentrado naquilo que você almeja alcançar. Não podemos, né, tutubiar, não podemos nos embaraçar nessa caminhada, nessa corrida da fé, diante dos obstáculos que se levantarão. Né? Há muitas coisas que tentarão, né, tirar você da caminhada que Deus estabeleceu para a sua vida. Né? Situações, circunstâncias, problemas, isso vai tentar minar, né? Eu diria, suas forças. A gente vai estar falando isso mais adiante, nos demais versículos, mas é muito importante que você entenda, né? Perseverar é permanecer firme. Entende? Perseverar, permanecer firme. Nós estamos alistados numa corrida, né? Uma corrida da fé, e precisamos permanecer firme. Ah, pastor, mas as lutas são muitas provações, são muitas dificuldades, não é? Estamos aí enfrentando essa pandemia, estamos enfrentando aí problemas familiares, outros problemas que em decorrência da própria pandemia. É muito importante nós entendermos, né? Nessa corrida da fé é preciso que haja firmeza. Não é? É tudo novo, é verdade. Né? Estamos vivendo uma situação mundial de muitas coisas novas que estão acontecendo. Né? Mas é muito importante nós jamais, né, nos esquecermos de permanecermos firmes, até porque sabemos exatamente em quem nós cremos, não é? E qual é a nossa esperança, né? Para onde nós iremos, não é? Quem é o Deus do qual nós servimos, e devemos realmente depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança, porque ele é o nosso modelo, tá bom? Então é fundamental nós entendermos isso. Bom, continuando do texto, né, no versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e aperfeiçoador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Né? Em algumas versões traduz como ignomínia ou humilhação. E está assentado à direita do trono de Deus. Muito bem. Então veja bem, o autor de Hebreus nos mostra, né, que nessa corrida, nessa caminhada de fé, nós temos que abandonar o peso e o pecado. Abandonar as coisas, né, que tentam nos atrapalhar, que tentam nos tirar, que tentam nos impedir de nós continuarmos nesta caminhada de fé, e toda pecaminosidade. Tudo aquilo que reflete o pecado. Devemos deixar tudo isso de lado.
e devemos olhar, né, de uma forma bastante segura para aquele que é o nosso exemplo, o nosso modelo, que é Jesus Cristo, tá certo? O autor diz que nós devemos olhar para ele firmemente, né? E quem é olhar para quem? Olhar para Jesus. Ele é o autor, né, e consumador e aperfeiçoador da fé, né? Então nós devemos entender que ele é o nosso maior exemplo, não é? Então, perseverar nas provações é um exemplo real de vida cristã. Porque o nosso mestre Jesus, ele nos deu o exemplo, não é? Ele nos deu o modelo, ele nos deu o exemplo de como nós devemos trilhar essa caminhada, não é? Ele abdicou da sua glória temporariamente, né? Ele se humilhou na condição de servo, ele nasceu de uma forma humana, né? Ele se criou como qualquer ser humano, não é? Ele desenvolveu o seu ministério da forma como o Pai assim estabeleceu. O tempo todo, né? O nosso mestre Jesus, ele nos ensinou que ele não veio estabelecer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Mesmo diante de situações aflitivas, mesmo diante das aflições, mesmo diante de situações, eu diria, aflitivas na vida de Jesus. Mas ele jamais deixou de estabelecer a vontade do Pai. Eu analiso um momento tão singular na vida de Jesus, quando ele estava no Getsemane, né? Ali, todo o seu ser tomado de uma tão grande angústia, né? E naquele momento, a humanidade de Jesus, naquele momento, gritava e dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas é interessante que a fala de Jesus não para por aí. Ele continua, e mesmo diante daquela situação toda, mesmo diante de todo aquele conflito, de toda aquela dor psicológica, de toda aquela angústia no seu coração, em todo o seu ser, né, tomado por aquela angústia, mas ele não esquece, né? Ele jamais, em momento algum, ele perdeu a firmeza, apesar da fragilidade humana em decorrência da provação, da luta que ele estava enfrentando naquele momento, mas ele não esquece que ele veio estabelecer a vontade do Pai. Ele disse: mas que se faça a tua vontade e não a minha. Então, Jesus estava realmente, inteiramente, não é, disposto a estabelecer a vontade do Pai. A gente vê na narrativa bíblica vários momentos Jesus tendo que enfrentar a traição de Judas, a negação de Pedro, o povo gritando, a turba enfurecida, os sacerdotes desejando a morte de Jesus, e ele sempre calmo, sempre paciente, sempre firme, porque ele sabia, né, para que ele teria que passar tudo isso, né? Porque ele precisava morrer na cruz para que a vontade do Pai se estabelecesse. Então, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, ele foi humilhado, a turba enfurecida, crucifica, caçoando, humilhando Jesus. De fato, né, a morte dele na cruz foi uma humilhação. Mas é fundamental nós entendermos, né, baseado no que o autor de Hebreus ele nos mostra, que a alegria, né, que ele vivenciou,
esse momento glorioso, né, da sua morte e depois a sua ressurreição, é alegria. Ele sabia que isso tudo ia se converter em bênção. Então, toda aquela humilhação, né, toda aquela vergonha dele morrer na cruz, da forma como ele morreu, né, não impediu, né, de forma alguma, saber que ele iria morrer na cruz, não impediu que ele desistisse em nenhum momento. Pelo contrário, né, ele sabia que era essa a vontade do Pai. Então, a humilhação da cruz, segundo o autor de Hebreus, não foi um obstáculo, não foi um impedimento para que Jesus, diante daquela provação, diante daquela situação que ele estava enfrentando, ele recuasse, ele desistisse, de forma alguma. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Tá certo? Porque Jesus sabia exatamente, né, o que ele tinha que fazer, ele sabia até onde ele deveria ir para estabelecer a vontade do Pai. Tá certo? Então, e tudo isso, ele sabia que essa alegria, a alegria prometida, né, essa alegria da vitória, da ressurreição, de que ao terceiro dia ele ia voltar à vida, né, e que ele receberia o corpo glorificado, tudo isso realmente era uma grande promessa, e isso traria com certeza alegria, né? Era uma grande alegria para o nosso Mestre. Então, é muito importante nós entendermos, né, que perseverar nas provações é olhar para o exemplo, né, o modelo de Cristo, né, baseado no capítulo 12 de Hebreus, onde o autor de Hebreus ele mostra que essa firmeza, né, de nós olharmos para Jesus e entender que da mesma forma que ele suportou, da mesma forma que ele perseverou, né, as humilhações, as afrontas, que nós temos sim em Cristo a capacidade, né, de superarmos todas essas provações, todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, que você está enfrentando aí no seu particular, não é? Dentro da sua realidade ministerial e também da sua realidade de vida. Todas essas provações, é importante que você saiba que você tem sim a capacidade de permanecer firme nesse propósito, tá certo? Então, é muito importante, né, essa perseverança, é manter-se firme, não é? É manter-se paciente, não perca. Ah, pastor, mas eu estou, sabe, isso está mexendo comigo, eu estou me desequilibrando. Lembre-se, né, Jesus é o nosso modelo e ele manteve paciente. Ele se manteve tranquilo. Ele se manteve firme. É importante nós definirmos os nossos alvos. Sabemos exatamente aonde nós queremos chegar, onde Deus quer que cada um de nós, né, aonde Deus quer que nós chegamos, para o louvor e a glória do nome de Jesus. Tá certo? E nós temos aqui ainda no versículo 3 que diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis caindo no desânimo. Certo? Então, perseverar nas provas é um exemplo real de vida cristã. Por quê? Porque nós não podemos esmorecer o nosso ânimo. Tá certo? Eu não posso, sabe, assim como Jesus, em meio a todas essas aflições, em meio a todas essas provações que ele enfrentou, ele não esmoreceu, tá? Ele não caiu em desânimo, não, ele não perdeu a coragem, sabe? Tem muita gente que, diante de um grande desafio, aparentemente, que às vezes o desafio aparenta, né, se apresenta
na nossa vida como uma grande muralha, que quando a gente olha assim e vê, meu Deus, eu não vou conseguir ultrapassá-la. A gente se depara com a grande muralha e ficamos temerosos, nos desmaiamos, né? Achando que eu não vou conseguir, eu não vou ultrapassar, eu não vou realmente superar, né? esta provação, esse desafio na minha vida. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, você vai superar. Acalma tua alma, não é? Acalma teu coração, acalma tua vida. Pare para pensar que Jesus enfrentou dificuldades muito maiores, não é? Situações muito maiores, aflitivas, angústias. Né? Ele enfrentou a morte de cruz, a crucificação, ele enfrentou a humilhação, o escárnio, ele enfrentou tanta coisa por amor de mim, por amor de você. Tá certo? Então, acalma tua alma, acalma teu coração, né? Deixa o Senhor Deus falar o teu coração. Lembre-se, a força não vem de você, a força vem de Deus. E o Espírito Santo, se você crê em Jesus, o Espírito Santo habita em você. Ele vai te dar essa força, não é? Você jamais será tentado acima do que possa suportar. Após a provação, você receberá o escape. Deus estará com você nessa jornada. Ele não permitirá de forma alguma, né, que você venha a desmaiar ou se intimidar diante das lutas, das provações que se levantarão, né, contra você nessa jornada, tentando, como eu falei desde o início, tentando te tirar da presença de Deus, tá certo? Então, o autor de Hebreus, ele diz: suportai a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, né? Ou seja, para que não vos desencorajei. Então, não perca a coragem, né? Não se canse diante das lutas, diante das provações, porque com certeza, né, Deus estará à frente. Deus estará à frente conduzindo todas as coisas, né? Ele diz também: caindo no desânimo. Cair no desânimo é perder a coragem, né? Você não pode perder a coragem, tá certo? Você tem que levantar a sua coragem, você tem que se fortalecer, levanta a sua cabeça. Mas está sendo muito difícil, pastor Alex, está sendo muito complicado o que eu estou vivenciando, né? Não é só essa questão da pandemia, é uma série de outros fatores que está interferindo, é a questão econômica, é a questão familiar, é a questão ministerial, há muitos conflitos, né? Há muitas indagações, muitos questionamentos, muitas batalhas que talvez você esteja enfrentando, todos nós enfrentamos, cada um dentro da sua realidade, mas eu quero te dizer, nessa noite, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, persevere nas provações. Não perca a coragem. Levanta a sua cabeça, porque o Senhor, Ele vai te conduzir em vitória para a honra e glória do nome de Jesus. Tá certo? Então, eu quero concluir essa mensagem lembrando a você que nós temos um grande modelo. Nós temos um grande exemplo de perseverança, de firmeza, que em nenhum momento ele abriu mão da sua missão, da vontade do Pai, daquilo que o Pai estabeleceu para a sua vida. Em nenhum momento, sabe, ele se sentiu humilhado, ele suportou a cruz, ele suportou os pecadores, humilhando, o afligindo de tantas coisas, né? Agindo de uma forma inconsequente, por não saberem que, de fato, Jesus era o Messias. Mas eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Não perca a coragem, né? Não se desanime, não se canse, sabe? Porque
há uma recompensa no final de toda essa caminhada. Há uma grande recompensa, não é? Entenda que o Senhor Deus, aquele que te chamou, aquele que te libertou do lamaçal do pecado, Ele te chamou para o seu reino de luz. Tá certo? Então, olhe para Jesus, né? Ele perseverou nas provações, né? Ele perseverou em meio a todas as aflições, ele suportou a cruz, ele suportou toda essa situação aflitiva, mas é importante nós lembrarmos que ele venceu. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que ele morreu, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Amém? Então creia, confie no Senhor, descanse no Senhor, saiba que Ele está do teu lado, saiba que Ele vai te conduzir em triunfo. Não olhe, deixa de lado, né, o peso, o pecado, deixa de lado tudo que te embaraça, tudo que te impede de você continuar, de você crescer nessa comunhão, nessa maturidade, nesta intimidade com Deus, porque Ele é o teu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o teu Senhor e Ele vai realmente conduzir todos os seus passos, né, para que o nome dEle seja glorificado. Tá certo? Eu quero te dizer, descanse no Senhor, não desanime, se renove em Deus, abra o teu coração e peça a Ele, Senhor, vem, né, me sustentar nessa caminhada, porque o Senhor é a minha fortaleza, tá bom? Olha para Jesus, porque só Ele, somente Ele, né, pode realmente sustentar nessa provação, somente Ele, né, pode realmente dar toda a capacidade para que você não desanime, para que você continue com coragem, para que você continue firme. Olhe para Ele, que é o nosso exemplo. Olhe para Ele, que de fato Ele te chamou. Ele mudou a história da tua vida. Ele conhece melhor do que qualquer outra pessoa, porque Ele sabe, né? Ele sabe exatamente, né, aonde nós devemos chegar. Tá certo? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Alegra o teu coração, assim como Jesus se alegrou, não é? Alegra o teu coração na certeza de que tudo isso é passageiro, vai passar, tá? Tenha paciência, vai passar, né? Toda tempestade tem o seu tempo, né? Tem a sua hora já pré-estabelecida para acabar. Que Deus vai te dar a sua vitória, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a tua presença, tá certo? A toda a igreja, a primeira igreja Batista Peniel Renovada em Cumbe, né, as minhas ovelhas, um abraço, que Deus continue abençoando a todos vocês, né, de outras igrejas que estão assistindo o nosso vídeo, que Deus abençoe poderosamente a tua vida e de antemão te peço que você, se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, venha estudar a palavra de Deus, venha aprender um pouco mais a palavra do Senhor, não é? Crescer nessa caminhada de fé, nessa análise do texto, da palavra do Senhor. Então, se inscreva, dê um like, participe, não é, do nosso canal e vamos juntos, né, proclamar as verdades de Deus e ensinar às pessoas o caminho da salvação. Que Deus nos abençoe, né? Em nome de Jesus, que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Deus abençoe a todos. Amém.